A mensagem de hoje está baseada no texto de 1 João, capítulo 2, versículo 15 em diante, que diz: não ameis o mundo nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Todos os crentes concordam com a verdade de que a igreja foi instituída para crescer. Todos nós queremos ver essas cadeiras todas ocupadas por membros da igreja. Todas as igrejas almejam o seu crescimento em número. Jesus estabeleceu essa missão para a igreja quando ele diz: e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Em Mateus, capítulo 24, versículo 14, está escrito: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Então o evangelho vai ser pregado no mundo inteiro para alcançar o maior número possível de pessoas. E essas pessoas que forem alcançadas pela graça de Deus, evidentemente farão parte da membresia das igrejas. O salmista, no Salmo 2, versículo 8, já dizia: pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os fins da terra por tua possessão. Irmãos, o número final dos redimidos será imenso. João viu essa multidão e escreveu: depois destas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão que ninguém podia contar, de todas as nações e tribos, e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas em suas mãos. Apocalipse, capítulo 7, versículo 9. Não existe nenhuma dúvida quanto à necessidade da igreja crescer em número. Mas, se de um lado há unanimidade no que respeita ao seu crescimento, não existe a mesma concordância quanto à maneira como ocorre esse crescimento e progresso. Nos últimos 30 anos, muito se tem dito a respeito desse assunto e muitos livros foram escritos sobre o tema: como fazer a igreja crescer. A igreja multiplicadora, a igreja em células, e por aí vai crescendo cada vez mais o número de escritos estimulantes ao crescimento da igreja. Frequentemente, tais livros começam relatando a história de uma igreja onde tem ocorrido um notável crescimento numérico, e em seguida apresentam orientações sobre como o mesmo pode se realizar em outras igrejas. Às vezes, nesses livros, a psicologia é tão importante quanto a palavra de Deus, ou até mais. Há inclusive muitos crentes que creem mais nesses livros do que na própria Bíblia. James C. Reffley conta que um famoso corretor de imóveis de Chicago, Estados Unidos, William Shepman, após ter recebido alta de um hospital, permaneceu vários meses como portador de pertinaz enfermidades. Recebeu a orientação médica para procurar uma região de clima seco e ameno, a fim de consolidar a sua cura. Certo dia, estando em um hotel, apanhou por acaso um exemplar da Bíblia que se encontrava em cima de uma mesinha de cabeceira e que fora ali colocada pela Sociedade dos Gideonitas. Dirigindo-se à esposa, fez a seguinte observação: Beth, você já pensou em o número de lares neste país sem Bíblias? Subitamente, lembrou-se
de que sempre tinha recalcitrado em atenção ao chamado para trabalhar na seara do Senhor. Naquela mesma noite nasceu a Liga Internacional da Bíblia, a qual, desde a sua fundação há mais de 50 anos, já distribuiu aos lares em todo o mundo milhões e milhões de exemplares das Sagradas Escrituras. Às vezes, um mal que vem sobre nós se torna em bem. Por isso que a Bíblia diz, em tudo dai graças. Talvez se esse homem não estivesse adquirido a enfermidade, ele não teria passado por aquela experiência salutar e saudável de se preocupar com os lares sem Bíblia. Alguém escreveu num periódico evangélico: temos que ganhar almas para Cristo, mas a principal coisa a fazer é despertarmos o seu interesse por aquilo que temos. Ao afirmar isso, o autor argumentou: o maior obstáculo a ser vencido é atrair a atenção dos homens e mulheres que no momento estão ocupados e preocupados com outras coisas. Nós estamos vivendo uma época de correria intensa, de muita ansiedade no meio do povo, e as pessoas estão mais voltadas para as coisas deste mundo, para as coisas materiais, e estão colocando como secundárias as coisas de Deus. Na opinião do autor, existem 4 coisas que as pessoas mais desejam nesta vida: a felicidade e a autopreservação. Querem viver muito neste mundo felizes. Segundo lugar, o dinheiro. As pessoas correm atrás do dinheiro e muitos fazem qualquer negócio, mesmo sendo ilícito, para conquistar esse bem. Terceira, procura das pessoas do mundo o amor. As pessoas estão procurando a todo momento encontrar alguém que a ame e que ela possa amar. Quarto lugar, o reconhecimento. Todos nós queremos ser reconhecidos naquilo que somos e naquilo que fazemos. Uma dessas, ele garantiu, será a grande razão para alguém ouvir aquilo que você está procurando comunicar. Usando esses interesses, você pode comunicar as verdades eternas da palavra de Deus. Existem inumeráveis variações desse tipo de conselho. Um quinto exemplo poderia ser colocado nesta lista, bastante popular, que é a música. A música existe de todos os tipos, e existem também todos os tipos de instrumentos musicais que foram introduzidos subitamente no culto de muitas igrejas. Na verdade, o crescimento da igreja não se dá por artifícios, e sim pelo poder que há na palavra do pregador. Escrevendo sobre George Whitefield, o escritor disse: eis aqui um grande pregador. Durante 34 anos, seu trabalho consistiu numa série de gloriosas vitórias que poucos homens alcançaram neste mundo. Também poucos oradores o excederam em eloquência. Sua voz trazia sorrisos aos lábios e lágrimas aos olhos, e o seu poder de descrição era tão vivo que o auditório não podia ocultar seus sentimentos. Raramente pregava sem derramar lágrimas e sem levar almas aos pés de Cristo. Um outro pregador marcou uma concentração às 7 horas da manhã por falta de um horário melhor. Acreditava-se que não compareceria ninguém na concentração pelo horário, mas grande multidão aflorou aquele encontro, inclusive um famoso filósofo, conhecido pelo seu ceticismo, que sob a admiração de um dos seus seguidores, ouviu a seguinte pergunta: mestre, o Senhor que claramente diz não crer em Deus, como pode explicar o fato de acordar tão cedo para ouvir a pregação?
O cético respondeu: eu não tenho fé em Deus, mas o pregador tem. É importante frisar que ao tratarmos do crescimento da igreja, devemos salientar um tema importante. Quando abordamos este assunto, temos a tendência inicial de pensar em líderes, pregadores e missionários eminentes, que foram levantados para fazer avançar a causa de Cristo. Esses homens desempenharam um papel importante no progresso da igreja. Devemos orar para que Deus nos conceda homens desse tipo. No entanto, podemos colocar ênfase excessiva em tais pessoas a ponto de colocá-las acima ou no mesmo patamar que Deus. Há crentes que amam mais o seu pastor do que a Deus. Há os que amam mais a igreja e a denominação do que a Deus. Há ainda os que amam mais a Bíblia do que o Deus da Bíblia. Deus falou a Israel: ouve, pois, ó Israel, e atenta para os mandamentos, que os guardes, para que bem te suceda e muito te multipliques. Como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ele deu o pão lá no deserto, deu codornizes para as pessoas se alimentar de carne e deu toda assistência ao povo de Israel. E embora toda assistência de Deus, haviam aqueles que não o reconheciam como Deus verdadeiro e não obedeciam a sua palavra. Mas a recomendação dada é essa: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. Deuteronômio, capítulo 6, versículos 3 a 5. O Sermão da Montanha, Jesus ensinou aos discípulos: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não há como nos preocupar pelo dia de amanhã. Jesus falou: basta cada dia o seu mal. E às vezes não tem alimento na despensa, às vezes nós estamos passando por algumas dificuldades financeiras. Mas Deus é aquele que conhece todas as coisas e Ele não nos desampara. Às vezes é necessário passar, sim, por alguma prova, para tirar dessa prova grandes proveitos para o nosso crescimento espiritual. Estudando a Bíblia, descobrimos que o crescimento da igreja depende amplamente de toda a comunidade de crentes. Atos dos Apóstolos demonstra isso constantemente. Na igreja apostólica de Jerusalém, havia pregadores poderosos. O que então fizeram os demais crentes? Eles apenas ouviam? Eram meros espectadores? Não. Conforme nos mostra Atos 2, versos 40 a 47, todos eram participantes e cooperadores, todos perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Em toda a alma havia temor, repartiam seus bens com os mais pobres. Estavam reunidos todos os dias no templo com alegria e singeleza de coração. E hoje, como se delineia esse quadro? Os crentes são assíduos aos trabalhos da igreja? São fervorosos na oração? Se preocupam com o crescimento da igreja? Vivem em comunhão uns com os outros? São contribuintes fiéis? Obedecem à palavra de Deus? Um grupo de crentes foi fazer um retiro espiritual, alugou um ônibus, seguia a viagem. O tempo estava chuvoso, o ônibus caiu num atoleiro e não conseguia sair.
Alguns crentes desceram para tentar empurrar o veículo, outros para conversar, alguns até para brincar. Outra parte ficou dentro do ônibus, o que dificultava mais ainda a tarefa dos que queriam puxar o ônibus do atoleiro. Meus irmãos, este é o quadro de muitas igrejas. É o retrato real. Enquanto uns trabalham, outros se divertem, outros conversam, não estão nem um pouco preocupados com a obra da igreja e as suas necessidades. Há ainda os que não trabalham e por conta disso são um peso maior nas costas de quem quer ver a obra de Deus andar. Quem não trabalha, dá trabalho, diz o adágio popular. A igreja crescer é que um grupo pensa e deseja que isso aconteça, mas encontra obstáculos dentro da própria igreja através de alguns irmãos. A que grupo você pertence, meu irmão? O dos que passeiam e se divertem e atrapalham, ou dos que dão sua vida e trabalham para agradar a Deus e ver a obra crescer? Um dos grandes problemas dos dias atuais é que muitas igrejas estão tão crescendo de forma desordenada e desqualificada, e a culpa de líderes que apresentam um modelo eclesiástico totalmente divorciado das Escrituras, onde as conquistas materiais aparecem e sufocam os valores espirituais e eternos. A ênfase se dá ao crescimento material e ao progresso, conquistas de bens terrenos. São os chamados cultos da prosperidade. Pregam a cura do corpo como mais importante conquista do cristão. Os testemunhos sobre progresso material atraem multidões de interessados nos bens desta vida, enquanto o ensino de Jesus aponta para o eterno e não para o temporal. No Evangelho de João, capítulo 6, versículo 37, está escrito: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 27. Em Mateus, capítulo 6, versículo 25, se lê: não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestido? Que adianta o homem granjear o mundo inteiro e perder a sua alma? Lucas capítulo 9, versículo 25. Está em ascensão, não igrejas, a cultura, nas igrejas a cultura do entretenimento. Foi até dito isso hoje na escola dominical. De acordo com essa cultura, igreja boa para atrair pecadores é aquela que oferece entretenimento, divertimento, que possui quadra de esportes, piscinas, clube campestre, que realiza sempre eventos sociais, tirando a principal característica da verdadeira igreja, que é a comunidade dos remidos comprados pelo sangue redentor de Jesus, que foi vertido ali naquela cruz. A igreja, como uma comunidade moldada a partir da cruz, é a comunidade dos filhos de Deus. Ela é forjada para relacionamentos duradouros, a fim de alcançar os incrédulos. O povo de Deus no Novo Testamento é o povo que fora chamado do império das trevas e se transformou no império da luz, no reino da luz. É o povo que recebe o nome de raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, que tem o propósito de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Em Colossenses, capítulo 3, versículo 2, está escrito: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra.
A igreja, que é o corpo de Cristo, não pode se envolver com coisas desta vida, deste mundo. Os evangélicos modernos não são completamente heréticos, mas são muitas vezes atraídos por coisas deste mundo. A Bíblia é a palavra de Deus? É claro que sim. Ela é autoridade absoluta? Sim, com certeza. É inerrante, é. A maioria dos evangélicos afirmam a inerrância das Escrituras. Muitos deles, porém, não creem que a Bíblia é adequada para satisfazer os desafios contemporâneos da igreja, ou que ela seja suficiente para ganhar pessoas para Cristo. Eles acham que só a Bíblia não basta, tem que ter alguma inovação, algo diferente que atrai as pessoas do mundo. Eles têm se voltado para sermões que visam as necessidades sentidas das pessoas, para o entretenimento ou para sinais e maravilhas. A Bíblia, eles dizem, é insuficiente para empreender o crescimento cristão. Por isso, eles se voltam para grupos de terapia ou aconselhamento cristão. A Bíblia, segundo eles, é insuficiente para tornar conhecida a vontade de Deus. Por isso, eles buscam sinais eternos, externos e revelações. A Bíblia é inadequada para mudar a nossa sociedade. Portanto, eles procuram estabelecer grupos de lobby dos evangélicos no Congresso Nacional e trabalham para eleger deputados, senadores, presidentes e outros oficiais evangélicos. Eles procuram mudanças por meio do poder político e do dinheiro. Esquecem que Jesus falou que o seu reino não é deste mundo. Assim como os liberais, alguns que se declaram evangélicos, estão atribuindo um novo significado às palavras da Bíblia, lançando termos seculares e terapêuticos sobre a terminologia espiritual. O pecado se torna um comportamento disfuncional e não errar o alvo, desobedecer a Deus, viver uma vida dissoluta. A salvação se transforma em autoestima ou em integralidade. Mas Jesus fica onde? Para eles, é apenas um exemplo para se viver de forma correta. Esta é a mensagem que se proclama domingo após domingo em muitos púlpitos aí. Oswaldo J. Smith afirmou: é duvidoso que tenha havido algum tempo em que fosse mais necessário do que hoje fazer soar a nota de separação. O mundo tem se tornado tão clericalizado e a igreja tão mundanizada que é difícil distinguir uma coisa da outra. A linha de demarcação tem sido de tal maneira derribada e quebrada que mesmo igrejas onde florescem avivamentos, cuja vida espiritual já foi em tempos atrás profunda e forte, são hoje em dia meros centros sociais em que Deus há muito escreveu a palavra Icabor, que quer dizer a glória de Deus se foi. Só existe uma entrada para o reino de Deus. Há uma porta estreita no início do caminho para a vida. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida eterna, e são poucos os que acertam com ela. Mateus, capítulo 7, versículo 14. Ninguém que tenha um ego enfatuado pode forçar passagem por essa porta. Tem de haver auto-aniquilamento, anulamento, auto-repúdio e uma auto-renúncia.
para que alguém se torne um discípulo, um aluno de Cristo, nosso Salvador. Deixou bem claro Jesus a exigência ao ordenar explicitamente o negar-se a si mesmo. Depois ele enfatizou novamente o seu argumento, utilizando uma ilustração vívida do negar-se a si mesmo, uma ilustração que ele selaria em breve com o seu sangue. A si mesmo se negue, tome a cruz e siga-me. Lucas capítulo 9, verso 23. 6 vezes nos evangelhos, Jesus recomendou aos seus discípulos a tomar a cruz. Discípulo sem cruz não é discípulo de Jesus. O verdadeiro crescimento da igreja é quando ela começa a adquirir maturidade espiritual. É quando os crentes começam a se despertar para uma vida abundante com Cristo. Crentes que buscam em primeiro lugar o reino de Deus. Crentes que oram, que evangelizam, que contribuem, que leem a Bíblia, que amem a Deus e ao próximo, que paguem um preço para serem fiéis, que carreguem suas cruzes e façam o que Deus quer. Nem sempre uma igreja que aumenta o número de membros, ela cresce. Nem sempre uma igreja que aumenta gradativamente sua receita financeira está crescendo. Paul Oldcraft disse: o túmulo vazio prova o cristianismo, porém uma igreja vazia o nega. Missionário, explorador escocês David Livingstone afirmou certa vez: nada me induzirá a formar uma igreja impura. 50 adeptos acrescentados à igreja soarão muito bem lá na sede da missão, mas se apenas 5 desses novos filiados são genuínos, que adiantará no grande dia para aqueles que não viveram genuinamente o verdadeiro evangelho. Os modernos dirigentes das igrejas ficam transtornados quando é baixa a frequência aos serviços religiosos. Realmente seria indesculpável que os ministros e líderes se desinteressassem pela correção dessa falha inqualificável, de tão expressiva importância na vida da comunidade. Por outro lado, devemos ter sempre em mente que Jesus costumava e preferia uma audiência reduzida para a apresentação dos seus grandes ensinamentos. Os 12 que ele selecionou, o círculo íntimo, formado apenas por Pedro, Tiago e João, a mulher samaritana, Nicodemos, o moço rico, Saulo no caminho de Damasco, os 2 discípulos que viajavam para Emaús, João, isolado na ilha de Patmos. Aliás, há quem diga que o maior sermão que Jesus pregou foi para uma audiência de 2 pessoas, foram para aqueles 2 que seguiam viagem no caminho de Emaús. Conta-se que, no século passado, num domingo à noite, soprava um violento temporal. Porém, a despeito da inclemência do tempo, um diminuto grupo de fiéis, apenas 17 pessoas, estavam reunidas no santuário de uma modesta igreja nos arredores da cidade de Colchester, Inglaterra. Um jovem ali, naquele culto, aceitou a Cristo nessa memorável reunião. Seu nome, Charles Haddon Spurgeon, que veio a tornar-se um dos maiores pregadores desde os tempos bíblicos, cognominado Príncipe dos Pregadores. Era um homem de poderosa mensagem, que levou milhares de pessoas a Cristo. Meus irmãos, às vezes a igreja é pequena, mas naquela igreja se salva alguém que vai pregar a multidões. Naquele caminho de Gás, Filipe pregou para um homem, e aquele homem levou
o evangelho para a Etiópia, ele pregou para um país inteiro. Às vezes nós ficamos apreensivos porque temos poucos, nos incomoda, poderíamos ter mais, não é verdade? Mas que adianta ter uma igreja cheia de pessoas, e a maioria delas não comprometidas com o evangelho, não convertidas? Por isso é necessário nós lutarmos para o crescimento, sim, numérico da igreja, mas principalmente para a qualidade daqueles crentes que congregarem ali naquele local. Aquele homem se converteu numa igreja pequena e se tornou príncipe dos pregadores. Era um homem de poderosa mensagem que levou milhares de pessoas a Cristo. Quando alguém perguntava a Spurgeon qual o segredo do seu poder na pregação, ele dizia: no sótão do grande tabernáculo, o Metropolitan, há 300 crentes de oração que oram por mim para sustentar-me enquanto eu estou pregando. Todo pregador precisa ser sustentado por orações da igreja, para que ele possa, na mensagem que ele pregar, alcançar vidas através da ação do Espírito Santo. As igrejas precisam orar mais, se preocupar mais com o ministério da igreja e procurar seguir este exemplo daqueles homens que doaram suas vidas para sustentar uma grande obra. Uma igreja com 17 crentes alcançou o coração de um dos maiores homens de Deus que o mundo já conheceu. Fica para nós a lição nesta manhã, que nós precisamos sim voltar os nossos pensamentos para a obra de Deus, para o reino de Deus, não focando o reino aqui neste mundo, mas focando o reino de Deus na eternidade, porque o reino, Jesus disse que o meu reino não é deste mundo. Vamos construir alicerces no reino espiritual, juntar tesouros, não na terra, mas no céu, porque estaremos construindo para uma vida melhor, uma vida perfeita, qualificada, é o que o Senhor promete a cada um de nós. Seja qual for a igreja, ela precisa alicerçar-se na palavra de Deus. A igreja tem a missão de pregar o verdadeiro evangelho, não falsificá-lo, não criar misturas, querendo ver pessoas enchendo os templos, mas temos que pregar a verdadeira palavra, mesmo que as pessoas se afastem, mesmo que não queiram mais ouvir pregações, mas elas precisam ser pregações fiéis à palavra de Deus. Que Ele assim nos abençoe.